Senhor presidente, eu não tive ainda a oportunidade de falar com o presidente Lula. Eu gostaria, como é a primeira vez que subo à tribuna do Senado neste início de trabalho legislativo, de prestar também as minhas condolências, os meus sentimentos, a minha solidariedade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela sua história, pelo seu trabalho. Foi um bom presidente para o meu Estado, para o Brasil também, mas, sobretudo, para o Estado de Rondônia. Não podemos reclamar do presidente Lula. E, verdadeiramente, ele merece o nosso respeito e a nossa admiração e a nossa solidariedade. Senhor presidente, antes de iniciar a minha fala nesse primeiro discurso do ano, eu queria dizer que esta semana, já na semana passada, mas sobretudo nesta semana, recebemos, eu e a deputada federal Marinha Raupp, assim como também os demais membros da bancada, dezenas de prefeitos do meu estado de Rondônia, em busca de recursos, de investimentos, de projetos, de programas para os seus municípios. E eu que já fui prefeito, assim como Vossa Excelência, prefeito por 2 mandatos, governador, sei da importância do apoio, do trabalho, dos recursos que a bancada federal tem destinado e poderá destinar para os estados, e nesse caso para o estado de Rondônia e para os nossos municípios. Estou também percorrendo, eu e a deputada Marinha, desde o mês de janeiro e até o final de março, gostaríamos de percorrer todos os municípios do meu estado, estendendo a mão, nos oferecendo a nossa parceria, o nosso trabalho, para ajudar, como sempre ajudamos nos últimos 35 anos, desde quando fui vereador na cidade de Cacoal, apoiando os nossos municípios. É para isso que nós estamos aqui, para ajudar o nosso país, para ajudar os nossos estados e, sobretudo, os nossos municípios onde moram os cidadãos brasileiros. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no ano passado, no início dos trabalhos legislativos, lembro que subi à tribuna para elencar alguns dos desafios que enfrentaríamos ao longo de 2016. Falei da burocracia, da queda nos investimentos, da necessidade da parceria com o setor privado. Falei das dificuldades econômicas, da inflação, do desemprego e da retração do PIB. Falei, enfim, das dificuldades enfrentadas pelo cidadão comum, brasileiros e brasileiras que perdiam seus empregos, acumulavam dívidas e viam ruírem seus sonhos de progresso e de prosperidade. 2016 foi um ano difícil, um ano dos mais difíceis em nossa história recente. Há quem diga que foi um ano para esquecer, mas peço vênia para discordar. 2016, em minha opinião, foi um ano para lembrar. Foi um ano para nos lembrar de que nossos erros e acertos, para nos lembrar do somatório de ações e omissões que se acumularam ao longo do tempo e que desembocaram no ambiente político, econômico e social que hoje enfrentamos. Os alertas e anseios daqueles tempos, entretanto, devem conformar-se aos fatos e à realidade do ano que se inicia. O momento agora é outro, é momento para se olhar para frente. As perspectivas não são de todos ruins. Os sinais positivos vão surgindo. A economia dá sinais de vida. A inflação está caindo. O câmbio se estabiliza. Os investimentos e o consumo estão aos poucos sendo retomados. Não devolvemos ainda os 12 milhões de empregos aos brasileiros que os perderam. E, de fato, muitos postos de trabalho ainda continuam desaparecendo. Mas há fortes indícios de que essa tendência está perdendo o vigor.
No último mês, a produção industrial aumentou 3%. Um bom sinal. A produção de automóveis, veículos leves, caminhões, ônibus e máquinas agrícolas avançou 40,6% com relação a dezembro de 2015. O índice Bovespa alcançou um de seus maiores patamares dos últimos 5 anos, acima dos 66 mil pontos. Mais sinais positivos. E estima-se que a balança comercial terá este ano um superávit de cerca de 50 bilhões de dólares. A queda dos juros e da inflação estão visíveis. A redução das dívidas das famílias e das empresas e a retomada dos investimentos são notícias alvissareiras. Não se pode dizer que 2017 será um ano brilhante. Não será. Mas já é possível enxergar um certo brilho no fim do túnel. Estamos mudando de curso. Estamos finalmente nos afastando da rota equivocada que nos encaminhava para aquela situação que os economistas, com certo frio na espinha, chamam de dominância fiscal. Uma desordem tão profunda e de tal gravidade das contas públicas que os juros se tornam ineficazes. A inflação explode, a moeda perde completamente seu valor e o país entra numa espiral autodestrutiva de consequências catastróficas. Essa era a situação do país nos últimos tempos. Ainda há muito que se fazer. Precisamos continuar arrumando a casa. Precisamos propiciar plenas condições para a retomada dos investimentos e a criação de empregos. Há uma série de proposições legislativas que demandam nossa atenção e, por amargas que pareçam, é imprescindível que aprovemos as que forem benéficas ao país. Vamos discuti-las todas. Não vamos votar cegamente nenhuma das medidas. Vamos ajustá-las, vamos discuti-las e vamos votar para o bem do país. Há medidas provisórias urgentes, relevantes e meritórias, aguardando nossa apreciação. Hoje mesmo, participei de algumas reuniões, já instalando as comissões que vão debater, discutir e aprovar as medidas provisórias. Temos, por exemplo, a medida provisória 766, que de 4 de janeiro deste ano, que regulariza a situação tributária de pessoas físicas e jurídicas, sem cometer a injustiça de premiar a inadimplência. Temos a medida provisória 763, que eleva a rentabilidade do FGTS e facilita a movimentação das contas pelos trabalhadores. Vai ter recursos sendo injetados na economia do país. Alguns podem até criticar o instrumento, mas tempos graves, como se sabe, demandam medidas graves. E o Congresso Nacional é soberano para decidir, democraticamente, o que for melhor para o nosso país. 2017, senhor presidente, não será um ano fácil. Poderá, entretanto, tornar-se, e isso dependerá, em larga medida, do trabalho desta Casa, ou do Congresso Nacional. Poderá tornar-se o ano em que pavimentaremos caminhos para anos vindouros. Verdadeiramente, anos melhores virão. Eu não tenho nenhuma dúvida, senhor presidente, que com a aprovação dessas medidas, com o trabalho sério e dedicado que está sendo empreendido pela equipe econômica do governo Temer, sobretudo pelo Ministério da Fazenda, pelo Banco Central, vamos colocar a equipe do ministro Meirelles, que já passou pelo Banco Central durante 8 anos, que é um craque na economia. E para nossa alegria, agora semana passada, ele já anunciou que teremos crescimento positivo, talvez já no primeiro trimestre. A expectativa era um pouco mais à frente,
mas, como já disse aqui no meu pronunciamento, a economia dá sinais de melhoras. E eu não tenho dúvida disso, que as medidas estão sendo acertadas e a economia começa verdadeiramente a mudar de rumo. E a crise grave política que existia não existe mais. E a crise econômica será debelada através da harmonia dos poderes. Eu sempre defendi dessa tribuna. Falei com o presidente da República, falei com os presidentes das duas casas, do Senado e da Câmara Federal. Só não consegui falar com o Poder Executivo, o Poder Judiciário, mas aprendi, senhor presidente, aprendi ao longo dos 35 anos de vida pública, que tem que haver harmonia, que os poderes têm que ser independentes. Pode até se fiscalizar, e é esse o dever, mas tem que ser harmônicos. Sem harmonia, não há crescimento. Sem harmonia na política, nos poderes, não tem crescimento econômico, não tem geração de emprego. E eu, neste momento, quero parabenizar o governo do presidente Temer, também o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, que estão conseguindo viver em harmonia. Obrigado, senhor presidente.